festa de Sucote, para que Israel sempre lembre que não é mais o homem que tem domínio sobre eles, mas que é o próprio Deus que os governará. Não é mais a solução do homem, não é mais a solução do faraó, não é mais a solução do Egito, não é mais o alimento do Egito em Sucote. Tudo isso acaba. Começa agora a dependência extrema do povo de Israel, do seu Deus que os libertou. É Sucote. Sucote mostra que Israel não dependeria mais de homens, mas sim de seu Deus, não mais debaixo da escravidão, e sim em liberdade. Sucote, sobretudo, representa, meu irmão, que o homem não depende do homem, mas depende de Deus. Lá em Apocalipse, quando Yeshua estiver reinando, por que teremos que comemorar? As nações terão que comemorar tabernáculo, porque elas terão que ter consciência, é Sucote, terão que ter consciência que elas dependem de Deus, inclusive aquela que não subir em Jerusalém, em Sucote, Deus não dará a sua chuva a ele. Chuva não é só a chuva, mas é a bênção dele sobre aquela nação, para que saibam que os homens não vivem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não aprende na alegria, aprende na dor, né? Amém? Tem que aprender. Sucote representa todas essas coisas. Depois Deus toma Israel e caminha para um local chamado Etã, no deserto. Veja em Números 33:6. Partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está na extremidade do deserto. Etã, meu irmão, significa em hebraico sólido e duradouro. Aqui Deus quer mostrar que seu relacionamento com seu povo é sólido e duradouro, ou seja, eterno, para sempre. Depois que ele mostrou em Sucote que Israel tem que depender dele, agora da parte dele em Etã, ele quer dizer a Israel que o seu relacionamento com eles é sólido, é eterno. Deus não é homem, Deus não muda, quem muda é o homem. A palavra de Deus diz que em Deus não há sombra de variação alguma, Deus não muda. Se Deus lhe amou, lhe chamou para a salvação, isso é etã, isso é sólido, isso é para a eternidade, não é para hoje e amanhã, acabou. Ah, Rafael, mas tem tanta gente que estava no Senhor e não foi salva. Sim, mas não foi Deus que mudou, quem mudou foi o homem. No caso de Salomão, não foi Deus, foi Salomão. Não é Deus que muda, não é Deus que manda embora. Caso de Saul, não foi Deus que o escolheu? Pois é, ele desobedeceu tanto a palavra de Deus que se perdeu. Então é o homem, não é Deus. Os relacionamentos de Deus são eternos. Quando Deus fala com Israel que vai fazer um novo pacto, o que ele diz? O pacto que vós quebrastes. Ó, é o homem que quebra, é o homem que muda, é o homem que sai. Não é Deus, nunca foi. Amém? Etã é lugar que Deus vai mostrar isso. Aqui Deus mostra que seu relacionamento com o seu povo é sólido, duradouro e eterno. E é entre Sucote e Etã que o Senhor pela primeira vez aparece de dia em uma coluna de nuvem e de noite numa coluna
de fogo. É entre Etã e Sucote. Deus começa a mostrar que está guardando Israel, tanto à noite quanto de dia. Amém? Às vezes nós estamos com medo, mas Deus está te guardando, tanto de dia quanto de noite. Amém? Por isso tem um salmo: você não temerá o sol do meio-dia, nem a lua, porque Deus te guarda de dia e também te guarda de noite, porque o guarda de Israel não dormita. Amém, meu irmão? Veja isso em Êxodo 13, de 20 a 22. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna e numa coluna de fogo e de fumaça, e os dois para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Não desaparecia de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Então havia o que? Uma segurança. Imagina de noite no deserto, muito escuro, mas tinha um fogo iluminando, não é verdade? Então eles podiam caminhar. E de dia, o sol abrasando pesava, então tinha aquela coluna de nuvem tampando o sol e devia fazer uma sombra muito boa no povo, e eles caminhavam de dia. Depois o Senhor os conduz até um local chamado Pi-Hairote. Veja em Números 33, 7. Partiram de Etã e, voltando a Pi-Hairote, que está de frente de Baal-Zefon, acamparam-se diante de Migdol. Meu irmão, Pi-Hairote é lugar de provação de fé. Pi-Hairote é uma cabeça de praia. Dos lados tem montanhas imensas e atrás deserto. Israel ficou acampado ali e olhou para trás, viu um grande exército. Às vezes eu fico imaginando aquela poeira lá atrás, assim, voando com os cavalos das carroças, e você olhando para o mar e não tem para onde ir, não é? Isso é provação de fé. Local onde o povo de Deus ficou acampado diante do mar, com o maior exército do mundo na época atrás, para destruí-los. Local onde o povo de Deus começa a ter experiências grandiosas com Deus. Local onde Israel experimentou circunstâncias extremas, de vida ou morte, que não se contornam por soluções humanas naturais, mas só por solução divina, de forma sobrenatural. Para isso precisa de fé. Aqui Israel temeu por sua existência e protestaram contra Moisés. Êxodo 14, de 10 a 12. Você pode imaginar a tensão que estava ali naquele lugar? Moisés ali na frente, sem saber o que fazer, com o exército egípcio atrás. Olha o que eles falam em Êxodo 14, de 10 a 12. Quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles, pelo que tiveram muito medo os filhos de Israel. Todos nós teríamos, né, gente? Porque você sabe que o mar se abriu, mas naquela época ninguém sabia, não é? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi porque não havia sepultura no Egito que de lá
nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Pi-Hahirote é lugar de tensão, é lugar de não tem solução humana. Quantas vezes nós estamos em situações como Pi-Hahirote, a gente não tem uma solução, e muitas das vezes nós entramos em desespero, em angústia. Mas eu digo a você, quem está diante de nós é o Deus de Israel. Então, em nome de Yeshua, quando nós estivermos como estavam em Pi-Hahirote, meu irmão, bota o joelho no chão, jejua e clama ao Senhor, porque Ele tem saída para nós. Amém. Como tem para Israel. Aqui a fé de Israel é provada. Todas as pessoas que se aproximam de Deus, meu irmão, têm sua fé provada até os dias de hoje. Todos nós. Se você começa a buscar a Deus, se você se aproxima de seu filho, Deus, um momento, vai provar sua fé. Mas Ele não vai te avisar que vai provar a tua fé. Ele vai provar a tua fé na sua vida, e às vezes Ele vai Ele mesmo te conduzir para Pi-Hahirote, para uma situação onde você não tem mais saída. Deus prova a nossa fé. E pode ser que Deus esteja provando algum de nós hoje. E às vezes você está com o coração entristecido, porque você não vê saída para o seu problema. Meu irmão, quando nós estamos assim, nós estamos em Pi-Hahirote, pode ter certeza. E o inimigo está doido para você sair desesperado. Está doido para você ir ao encontro dele, pedir, não, me leva para o Egito escravo de novo. Está doido para você fazer isso, porque se tu fizer isso, ele te mata. E se tu não fizer, você vai ver a maravilha de Deus na sua vida. Aqui a fé de Israel é provada. Então, meu irmão, sua fé pode estar sendo provada hoje para o louvor, glória e honra na revelação do futuro retorno do nosso Salvador. A tua fé, meu irmão, é mais preciosa do que ouro. Fé no reino espiritual, eu posso dizer assim, que é o ouro, que é, sei lá, o vinho, que é o melhor de tudo, é a fé. Muita gente pensa que é o carro que ganhou, que é a casa que comprou, que é a porta de emprego que se abriu, que Deus abriu, ou que é a cura que recebeu. Não é, meu irmão. O maior e mais precioso bem no reino de Deus é a sua fé. A Bíblia fala que é mais precioso do que o ouro. 1 Pedro 1, 3-7, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nós fomos regenerados para ter fé, para ter esperança. Quando nós não somos regenerados, nós não temos esperança, porque para nós o que vale é o que vemos. Mas para aquele que é regenerado, não é o que vemos que vale, mas é a vontade de Deus que vale. E se tu crer, tu dirás a este monte, erga-te e lança-te no mar, e se não duvidar, assim será. Eu poderia dizer que a moeda espiritual é a fé. A riqueza espiritual é a fé. Ele nos regenerou para uma viva esperança.
eu sou regenerado. Yeshua morreu no madeiro, Yeshua saiu da glória dele, nasceu de mulher, abaixo dos anjos, sofreu para aprender a obediência, morte de cruz, foi separado de Deus, sabe para quê? Para que eu tenha fé, para que eu seja regenerado e tenha fé. Então está escrito. Nos regenerou para uma vida e esperança pela ressurreição de Yeshua HaMashiach dentre os mortos. É isso que vai gerar fé em nossos corações. O diabo não quer teu carro, o diabo não quer tua casa, o diabo eu acho que não quer nem te matar, ele quer tua fé. Se ele te tomar fé, ele te mata. Eu quis dizer que ele não quer matar nem fisicamente, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Matar provavelmente espiritualmente, ele quer te matar, não é? Ele não quer teu carro, tua casa. O diabo precisa de carro, de casa, meu irmão. Mas se tirar a tua casa e tirar teu carro, ou seja lá o que for, te rouba a fé, ele vai fazer. Então, pela ressurreição de Yeshua HaMashiach dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservado nos céus para nós. Meu Deus, que pelo poder de Deus sois guardado mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultai, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristado por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Yeshua HaMashiach. E Airod é lugar de provação de fé. Você pode imaginar, a fé que tem dentro do seu coração vale mais do que todo o ouro nos cofres das nações. Você sabe que as nações têm barras de ouro? A tua fé pessoal vale mais do que todo o ouro juntado por todas as nações. Deu para entender por que Deus vai provar tua fé? Os Estados Unidos tem 4.300 toneladas de ouro. Pois é, mas tua fé vale mais do que todo o ouro junto de todas as nações. Você pode imaginar isso? Só os Estados Unidos têm isso, e a Inglaterra, e a França, e a Alemanha, e a China, e o Japão. O Japão também tem. O Brasil tem. Mas a sua fé é mais preciosa do que todo o ouro junto de todas as nações da terra. Já parou para pensar nisso? Foi neste local, Pi-Hairot, que Moisés ensinou ao povo de Israel a quietar sua alma, deixar a ansiedade de lado e confiar exclusivamente em Deus, pois Ele é quem preserva a vida de Israel. E quietos, eles observaram o grande livramento de Deus. Veja em Êxodo 14, de 13 a 14. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos. Você já viu quando o homem ele está ansioso, ele não fica quieto? Nós ficamos? Não ficamos.
começamos a andar para um lado para o outro, temos que fazer alguma coisa, um fala com o outro, um tira a quietude do outro. Nós ficamos agitados. Moisés sabe disso. Então, a primeira coisa que ele fala, não temas, porque eles já estão temendo. Não temas, estais quietos. Gente, é uma prova muito grande, o exército atrás de você, Moisés está dizendo para você ficar, não temer e ficar quieto. Não é? E vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Meu irmão, esse texto aqui nos ensina muita coisa. A palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Moisés fala, aquietai-vos, estais quieto. Tem um texto bíblico que fala para você aquietar diante de Deus, não, para que você não seja, eu até esqueci qual o termo que a palavra fala, mas que você não seja precipitado ao falar muito diante de Deus. Calai toda a terra diante de Deus. Às vezes nós estamos em situações difíceis e nós começamos dentro da nossa alma bolar, arquitetar saída para aquelas coisas e nós ficamos com medo, ficamos ansiosos, agitados, mas para Deus operar na nossa vida, nós precisamos aquietar. Porque se você aquietar, é porque você confia. Porque você sabe que o Deus que nós servimos é maior do que tudo e do que todos. E Ele mesmo disse, não há nada impossível para Deus. Não importa a situação que nós estejamos, não há nada impossível. Não há nada que Deus não possa fazer pela minha vida, pela sua vida, pela vida de Israel. Israel está todo cercado de árvore, mas Israel existe. Ninguém conseguiu destruir Israel. Não é porque Israel é um povo melhor que o povo brasileiro, melhor que o povo americano, o europeu, o africano. Não é isso. É porque Deus tem guardado Israel. É por isso. Qual nação que depois de mais de 2000 anos espalhado pela terra, voltou para a sua terra falando a sua língua? Qual povo? Só tem um: Israel. Mas é porque eles são melhores? É porque eles receberam os melhores prêmios no mundo, como falam? É porque Deus disse que Israel jamais deixaria de ser nação diante dele. É por isso. Não é porque ganhou o prêmio Nobel. Não é porque tem as maiores invenções. Não é por causa disso. Nos Estados Unidos tem invenções também. Na Europa tem homens que inventaram coisas também. Em toda a terra tem. Até o Brasil tem coisas que homens inventaram. O homem é inventivo. A vitória de Israel está ligada ao que Deus prometeu, não à força do homem, ou à inteligência, ou à capacidade do homem. Está ligado ao que Deus prometeu, que Israel nunca deixará de ser nação diante dele. E não vai deixar. As nações podem fazer o que quiserem. Israel, elas vão ser destruídas, Israel permanecerá. Então é aqui que Moisés começa a ensinar, ou melhor dizendo, o Espírito de Deus por Moisés começa a ensinar ao povo de Israel que a confiança, a fé tem que se apoiar na rocha.
no Deus verdadeiro, é aqui. Foi também em Pi-Hahirote que Moisés clamou a Deus e Deus deu uma resposta interessante para ele. Êxodo 14, de 15 a 16. A Bíblia não mostra a oração de Moisés. A Bíblia não mostra o clamor de Moisés. Mas provavelmente Moisés clamou a Deus, que Deus respondeu a ele assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Será que era essa a resposta que Moisés estava esperando? Diz aos filhos de Israel que marchem. Marchar para onde? Olha aí, meu irmão. Que resposta. Tem que crer, meu irmão. Marchar. Senhor, só tem uma direção: marchar para o mar. Porque marchar para trás não dá. O exército dos egípcios está lá. Parou para pensar nisso, meu irmão? Ninguém sabia que o mar ia abrir. Manda o povo de Israel que marche. Geralmente marchar é para frente, né? Mas não podia ir para os lados. Então, tem que marchar para frente. E tu, Moisés, ó, diz para o povo marchar. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Que coisa louca. Que coisa louca, gente. Para a gente é fácil hoje, mas para Moisés deve ter sido uma situação. Por que clamas a mim, Moisés? Moisés tinha uma confiança plena em Deus, por isso que Deus honra Moisés. A maioria de nós ia ficar meio confuso: Senhor, por que clamas a mim? Só tu pode tirar a gente daqui. Diga ao povo que marche, Moisés. Marchar para onde? Meu irmão, provação de fé tanto de Moisés quanto do povo de Israel. Porque imagina, o mar está lá, aí Moisés dá ordem: marche, gente. Prepara para marchar. E o mar está lá. Os egípcios estão lá atrás. A gente precisa penetrar na palavra, precisa pensar. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Hã? Glórias a Deus. O interessante disso, meu irmão, que esse local Pi-Hahirote está de frente de dois lugares. Eu não sei se você prestou atenção quando nós lemos. Um lugar chama Baal-Zephon e outro lugar chama Migdol. Baal-Zephon, traduzido, sabe o que é? Deus do Norte. É uma potestade, é Senhor do Norte. É uma potestade que atuava naquela região. E Migdol é uma torre militar fortificada da nação egípcia. Estavam acampados diante da potestade que operava no Egito, naquela região, e diante de uma torre fortificada dos egípcios. Você imagina isso? Fortificada pelos soldados egípcios da época. Então, Pi-Hahirote também é um lugar onde Deus traz juízo tanto sobre as potestades malignas quanto aos homens incrédulos do Egito. Olha que coisa tremenda. Deus, quando opera, quando traz juízo, Ele traz tanto sobre demônios como sobre os homens que o serviram. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, Pi-Hahirote é um lugar também de juízo para incrédulos. O que Deus vai fazer abrindo o mar para Israel passar é juízo sobre o Egito e sobre os demônios dos egípcios. E Israel atravessa o mar, e quero afirmar a vocês que aqui, aquela geração de Israel foi
aprovada na fé. Sabe por que eu digo isso? Pois, veja o que está escrito em Hebreus 11, 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e tentando isso, os egípcios foram afogados. Aquela geração, ali em Piairote, ela creu, porque elas atravessaram o mar em pé seco. Então eles creram. E os egípcios não tinham fé, foram tentar, morreram afogados. Com isso concluímos que quem não tem fé perecerá, com os egípcios pereceram. Pode estar dentro da igreja, pode estar fora dela. Quem não tiver fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó e no seu filho, perecerá, como os egípcios pereceram. Nessa travessia do Mar Vermelho, Israel também vai ser batizado na nuvem e no mar. Sabe no nome de quem? Moisés. Você é batizado no nome daquele que te resgata. Pois somos batizados no nome daquele que nos salva, nos resgata. Como Paulo explica em 1 Coríntios 10, de 1 a 2. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Depois que Israel atravessou o Mar Vermelho com os pés secos, Deus os conduz a uma localidade chamada Mara, e andaram um caminho de 3 dias no deserto, de Etã, e acamparam-se em Mara. A palavra Mara significa, todos sabem, amarga. Este nome é dado à localidade exatamente porque tinha água, porém a água era estatutos e ordenança. E também Deus prova o povo. Veja em Êxodo 15, de 23 a 26. E chegaram a Mara, mas não podiam beber uma árvore. E Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doce. Ali Deus lhe deu um estatuto e uma ordenança. E ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Primeira coisa que você tem que ver é que Deus às vezes lança enfermidade. É Ele que está falando aqui. Se nós obedecemos a Ele e andarmos segundo é agradável à sua vista, Ele não lançará sobre Israel o quê? Nenhuma enfermidade que lançou sobre os egípcios. Porque tem gente que fala assim, é o diabo, às vezes não, às vezes é Deus. Às vezes é por causa do pecado, o Tiago não fala. Se o enfermo tiver algum pecado, unge ele. Se ele tiver algum pecado, seus pecados serão perdoados e ele será curado.
Então, tem doença que é Deus mesmo que lança. Em Jó, Deus fala que lança na cama, não é? Na enfermidade. Deus lança também. Amém? Então tem que aprender. Agora, exatamente em Mara que o Senhor ensina a Israel que Ele é o Senhor que sara Israel. Agora, sara de quê? Naquele momento Israel estava com alguma epidemia, alguma enfermidade? Claro que não, a Bíblia não falou isso. Mas como as águas de Mara eram amargas, Israel era um povo amargurado também por causa da escravidão. Se você é escravo, você é feliz? Não. Você é amargurado. Você se torna amargo. Não é? Quando nós estamos no pecado, o diabo nos torna amargo, amargurado. Israel estava, e é Deus que vai sarar o coração daquele povo, da amargura que a escravidão causou, da amargura que aquelas potestades egípcias colocaram na alma de Israel. Meu irmão, o diabo fere a nossa alma quando estamos no pecado. Então, Deus estava sarando a amargura de Israel e o tornando doce, como tornou doce as águas de Mara, por meio de um madeiro. Uma árvore é o quê? Um madeiro. E você sabe que quando Yeshua foi curar aquele cego, e aí ele falou: o que tu vê? Eu vejo um homem como árvore. Essa árvore que Deus mostrou a Moisés é a árvore que torna a nossa alma doce. Quem é essa árvore? Yeshua HaMashiach. Glória a Deus. Moisés pega um madeiro e depois lança sobre as águas e elas se tornam doces. E para ser completamente sarado, não basta só Mashiach. Quando Mashiach nos torna doce, nós temos que estabelecer o quê? Os mandamentos do Senhor. Por isso, logo depois de ser sarado, para completar, é necessário estatutos e ordenanças divinas. Porque Ele tirou do pecado a nossa alma amargurada, seguindo lei maligna. Depois Ele nos tira, sara a nossa alma e coloca os seus mandamentos em nossos, para que nós venhamos a estabelecer o mandamento de Deus. Amém? Glória a Deus. Salmos 107, 19, 20. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Depois de Mara, Deus os conduz a uma localidade chamada Elim. Veja em Números 33, versículo 9. Partiram de Mara e vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam. Elim é um nome hebraico que tem dois significados. Um é lugar de descanso e o outro é a árvore onde se inclinar. Portanto, é um lugar de descanso e refrigério. Se você ver a foto de Eli, você vai ver o que a palavra está dizendo. Não é? É claro que depois de sarado por Deus, fomos para Elim, lugar de descanso e refrigério. A gente entra em paz. Não é? Por isso que Yeshua falou: eu vos dou a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. E o interessante é que lá tem 12 fontes de águas. São 12 tribos de Israel.
Deus mostra a Israel que tem poder de dessedentar a sede das 12 tribos de Israel por meio do seu Espírito. Por isso que Yeshua falou: aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. E você pode verificar que o número 12 é constante em toda a palavra de Deus. Eu só vou dar algum exemplo, porque não vou entrar nesse assunto. Veja em Apocalipse 21, 12. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e um nome escrito nelas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Jacó teve quantos filhos? Yeshua teve quantos discípulos? O número 12 representa a total inteireza da realização do propósito divino na face de toda a terra. Quando você mostra o 12, quando Deus mostra o 12, é porque o propósito dele foi estabelecido. Amém? Pois é, então Israel, quando chegou em Elim, o propósito de Deus estava estabelecido. Glória a Deus. Isso em toda a face da terra, não só ali. Ele também tem uma coisa interessante: 70 palmeiras. Como o número 12, o 70 também é constante em toda a palavra de Deus. A Torá lista 70 descendentes de Noé. Olha, interessante. Na realidade, são 70 nações, né? Depois do dilúvio, né? Jacó desce ao Egito com quantas almas? 70 descendentes. E Yeshua enviou quantos discípulos? 70. Bonitinho. O número 70 representa que Deus vai multiplicar, vai fazer crescer um povo. As 70 nações pós-dilúvio cresceram em toda a terra. Hoje nós somos 193, se não me engano, nações. Os 70 descendentes de Jacó se tornaram um grande povo. E os 70 discípulos de Yeshua são contados aos milhares em todas as nações. Olha aí, ó. Não é um crescimento natural, meu irmão. Não é um crescimento natural. Tem até uma discussão de que como que Israel pôde sair com 3 milhões de pessoas do Egito, que o período de tempo não era suficiente. Meu irmão, o crescimento de Israel no Egito foi milagroso. É a mão de Deus, porque ele prometeu que tornaria Israel numerosa como a areia do mar e como as estrelas do céu. Então, não adianta a ciência estudar e não entender, porque não vai entender mesmo. Porque tinham mesmo de 3 a 4 milhões de pessoas, porque Deus tem poder para multiplicar a vida. Amém? Não é um crescimento natural, mas um crescimento conduzido milagrosamente por nosso Deus. E Israel prosseguiu em sua jornada até estar diante da terra prometida e diante da grande promessa divina. Aquela geração falhou na fé. Que coisa, hein? Em Piairote, eles foram aprovados na fé, mas diante da grande promessa de entrar na terra prometida, aquela geração vacilou na fé. O que significa, meu irmão, que a gente pode iniciar cheio de fé e durante a caminhada ir perdendo a fé. Isso é perigoso e nós precisamos prestar muita atenção nisso, que o que é mais importante para o diabo tirar de nós é fé. Veja bem, e diante da grande promessa divina, aquela geração falhou na fé e foi toda morta no deserto. Meu irmão, por tudo que passamos
ou conquistamos na jornada nessa vida, diante de Deus temos que guardar a fé. Podemos perder tudo, mas temos que guardar a fé. Como disse Saulo, como Saulo fez em 1 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E se for olhar a jornada de Paulo, ele apanhou, chutaram ele, expulsaram ele, prenderam ele, quase morreu em naufrágio, foi picado por serpente, mas no fim da sua jornada, ele guardou a fé. Não. Aquela geração que saiu do Egito não combateu o bom combate, pois teve medo dos gigantes da terra, e por causa do medo, eles esqueceram quem iria diante deles, conduzindo-os à vitória. Com isso, jogaram a fé fora, diante do prêmio maior, a terra que emana leite e mel. E como está escrito em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E nunca, meu irmão, mas nunca esqueça o que vou dizer a vocês agora, porque diante de todas as promessas de Deus está o seu sim, e por ele também o amém, como está escrito em 1 Coríntios 1:20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, não importa nem quantas são, nele está o sim. Então, ele não tinha prometido a terra de Canaã, aquela geração, então, diante deles estava o sim de Deus. Eles iriam sim conquistar aquela terra, mas eles não creram. Então, meu irmão, guarda uma coisa: toda a promessa de Deus, não importa a coisa seja, tem o sim dele. Se você crer, você vai receber. Portanto, é por ele também o amém. E ele concorda com isso. É ele que fez a promessa, é ele que disse: se você crê, você recebe. É ele que concorda com isso. Sabe para quê? Para a glória dele, por nosso intermédio. Então você pode crer que toda a promessa de Deus que está escrita na Bíblia tem um sim dele. E se nós cremos, nós receberemos para o louvor e glória dele, em nome de Yeshua Mashiach, Shabbat Shalom. Glória a Deus. Certeza que toda a promessa de Deus, o seu sim, isso é interessante, né? Se você crer, você vai receber. Ele nos fez reis e sacerdotes. Se você crer, você vai ser rei e sacerdote, porque tem um sim de Deus para